Essa rainha me chamou pra curiar. Essa rainha me chamou pra curiar. Mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar. Mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar. Essa rainha me chamou pra curiar. Essa rainha me chamou pra curiar, mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar. Mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar. Essa rainha me chamou pra curiar, mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar. Mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar. Em Minas Gerais, nos séculos 18 e 19, as Irmandades Negras participaram de toda a atividade religiosa, de vilas, arraiais e cidades. As confrarias religiosas de africanos detinham grande parte origens étnicas no complexo religioso GG Nagô, oriunda dos povos das nações de Angola, GG e Queto, que reelaboraram um conjunto de práticas rituais da África Ocidental. A forma de organização por irmandades foi apropriada pelos negros, embora fosse estimulada pelos brancos. Nas confrarias mineiras do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, predominavam os negros do complexo étnico-linguístico banto, vindos dos atuais Angola, Congo e Moçambique. As Irmandades Negras, a princípio, foram pensadas como veículo de acomodação e domesticação do espírito africano. No entanto, elas funcionaram como meios de afirmação cultural. A partir dessas irmandades, os negros se organizaram. Como irmãos em confraria, auxiliavam nas doenças, no enterro digno, enfim, na própria alforria. A partir disso, lutaram contra os poderes senhoriais. Criaram um cenário de irmandade, identidade e comunhão. O Congado remonta às Irmandades Católicas de escravos e libertos congregados que se organizavam em torno dos Santos Pretos. As festas em louvor a esses santos eram preparadas por essas irmandades que se integravam a tais festejos, para que pudessem ser sediados em espaços públicos. Nele, seus cortejos se deslocavam pelas ruas da cidade com suas cores e cantos. Os achados auríferos na região de Minas Gerais aconteceram no final do século XVII, na última década do século XVII. E a ocorrência do ouro determinou a vinda de muitas pessoas para cá e a população cresceu enormemente nesse período. Cresceu muito rápido. Em pouco tempo, a região de Minas Gerais era a mais populosa capitania da América Portuguesa. Também era onde existia o maior contingente de população africana. Os negros vieram para trabalhar como escravos na atividade de mineração, sobretudo, porque era a atividade principal, era a atividade decisiva da capitania, mas eles trabalharam também em várias outras atividades, como o comércio, a produção de gêneros alimentícios, as manufaturas. Na atividade de mineração, era onde a maior parte da população negra africana estava trabalhando como escravizada. E aqui eles trouxeram também técnicas de mineração que eles já conheciam na África e trouxeram importantes contribuições para todo o trabalho de exploração aurífera na colônia. Uma dessas contribuições, por exemplo, é das bateias. Esses pratos de madeira aqui, que foram ferramentas indispensáveis para o trabalho da lavagem do ouro de aluvião. São contribuições trazidas pelos africanos. E esse trabalho de exploração aurífera, no primeiro momento realizado nos rios, nos ribeiros, era um trabalho extremamente penoso.
e causava também muitas doenças, muitas mortes, uma vez que os negros precisavam ficar mergulhados em águas geladas durante muitas horas. E também num segundo momento, quando a mineração foi se tornando mais complexa, exigindo novas ferramentas, novas técnicas, o trabalho também era extremamente rigoroso. E no trabalho das minas, das galerias, havia o risco de inundações, de desabamentos, e a gente tem notícia de vários desastres que aconteceram nesse momento na colônia, envolvendo a atividade de mineração aurífera. Em pesquisa que nós realizamos, o negro em Sabará foi uma presença muito grande em função do minério, da exploração do ouro. Então eles vieram, subindo o Rio das Velhas para poder chegar até aqui em grande quantidade. Agora, no momento atual, a população de Sabará possui em torno de 70% de negros e eles continuam trazendo as suas tradições para o enriquecimento e engrandecimento do nosso município. A história de Nossa Senhora do Rosário, contada no Congado, diz que a grande mensagem é evidenciar que a Virgem Maria aceitou os negros como eles são, com sua maneira de orar, dançando e cantando, tocando tambor. Ela não exigiu mudanças na sua manifestação de fé. Embora as várias versões existam, elas preservam o contexto principal. A Santa Branca e dos Brancos aceita o povo negro e a eles oferece sua proteção. Com dados históricos, nós sabemos que o Congado ele começou aqui no Brasil no período colonial, sobretudo na época da escravidão, quando os negros eram trazidos para o Brasil. Então vai se desenvolvendo em vários lugares aqui no Brasil, sobretudo com enfoque mais forte aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, onde nós costumamos falar que é o berço do Congado no Brasil. É claro que tem registros da existência do Congado, em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado também do Espírito Santo, em algumas regiões também do estado de Goiás, também em Pernambuco e um pouco que a gente tem escutado também, dos historiadores, também na Paraíba. Mas de forma que aqui em Minas Gerais nós chamamos, nós falamos que é o berço do Congado. A graça do Congado aqui em Minas Gerais foi muito bom para o negro, porque o estado de Minas Gerais foi um dos únicos do Brasil em que os portugueses conseguiram domesticar o negro. Daí então o negro se voltou para a fé e a cultura portuguesa também, misturando aquilo que ele trouxe lá da África. Daí nós temos aqui um sincretismo muito grande, coisas que nós não temos em outros estados. Daí então o negro foi aprendendo as orações da Igreja Católica Apostólica Romana através das senhoras e foi mesclando o seu conhecimento à devoção à Nossa Senhora do Rosário, que para o negro continua como Nossa Senhora do Rosário, ela não entra num sincretismo, e depois os portugueses trouxeram os santos negros para poder dar um equilíbrio junto aos negros revoltados e assim os manter calmos, diante da história. Aí sim nós temos os outros santos, aqui Santa Efigênia e São Benedito, que são os mais fortes, e que acalmaram os negros. Então a influência cultural é muito grande, porque foi onde nós juntamos a fé do povo com a cultura, as danças, as cores, o colorido, os tambores dos negros, coisa que não era comum na tradição portuguesa,
e também por causa da situação do negro. Ele não tinha igreja ainda, só depois que foi autorizado a construção de suas capelas. Então, o chamado para o culto no lugar do sino era o toque do tambor. Então, tudo isso é muito cultural, muito importante, e é uma valorização passada de família. Geralmente as guardas de Marujo, de Congado, de Moçambique, elas não são criadas, elas são herdadas, passadas de pai para filho. Precisamos ser ainda totalmente aceitos. Avançamos bastante, né? Mas ainda temos mais espaços para ser vencidos, para sermos mais reconhecidos, até de certa maneira aceitos. Ô balaim de flor, balaim de flor, balaim de flor, balaim de flor, é no céu, é na terra, tá caindo flor, é no céu, é na terra, tá caindo flor, tá caindo flor.